Fala aí, concurseiro e concurseira, tudo beleza? Bem-vindo ao canal Vocação Pública, um canal para você que já sabe que a sua carreira vai ser no setor público. Eu sou Getro Coutinho, auditor do Tribunal de Contas da União, aprovado aos 22 anos de idade, e é um prazer ter você aqui conosco nesse canal. Nesse vídeo, nós vamos comentar sobre o que talvez seja o maior medo dos concurseiros. E se eu estudar muito e não passar? Uma das coisas que talvez o concurseiro mais tema é justamente estudar muito e não passar. Porque ele sempre se pergunta o seguinte: e se eu estudar pra caramba e não conseguir ser aprovado? Se eu abrir mão do convívio com a minha família, se eu abrir mão do convívio com meus amigos, se eu abrir mão do convívio com a minha esposa, com a minha namorada, se eu deixar de jogar bola, se eu deixar de ter um convívio social mais ativo, né? Se eu abrir mão das minhas horas de lazer para estudar e mesmo assim eu não for aprovado. E aí, né? Será que vale a pena eu sacrificar tudo isso sem ter garantia nenhuma que eu vou ser aprovado? Então, sobre esse tema, o que eu gosto de fazer é separar essa pergunta em duas partes, que é o seguinte: é o processo para você ser aprovado no concurso público e o resultado da sua aprovação. Ou seja, uma coisa é o processo para você ser aprovado. O processo, você vai ter que estudar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar, vai ter que resolver milhares de questões, vai ter que fazer provas e etc, etc e tal. Esse é o processo para você ser aprovado no concurso público. Outra coisa é a sua aprovação. A sua aprovação é o resultado desse processo. Qual a questão aqui? A questão é que o resultado todo mundo quer, tá? Todo mundo quer ser aprovado no concurso público, ter um trabalho estável, ter o seu salário no final do mês, não ter problema em tirar férias, ter uma certa previsão, né, no seu salário, sem ter aquela incerteza se vai receber o próximo mês, se não vai, se vai manter o emprego, não vai. Todo mundo quer ter o resultado de ter aprovação em concurso público. Mas por que essas pessoas não chegam lá? E a resposta mais simples é que elas não querem passar pelo processo, ou seja, não estão dispostas a abrir mão de seguir o necessário para que seja aprovada no concurso público. Elas não querem ter o processo de estudar, se dedicar, abrir mão de diversas coisas, né? Não querem pagar o preço para serem aprovadas. Então, essa diferença entre processo e resultado é fundamental para responder a pergunta: e se eu estudar e não passar? Qual é a questão principal aqui? É que o resultado ele te motiva, mas o processo não. Quando você pensa, eu quero ser aprovado no concurso público, você fica mais animado. Eu vou ser aprovado no concurso público, você fica animado. Agora, quando você pensa no processo, que é o que você precisa para passar no concurso público, aí você às vezes desanima. Porque estudar é pesado. Abrir mão do convívio social e do lazer é pesado. Fazer trocentas questões é pesado. Envolve algum grau de renúncia, de sacrifício pessoal. Então, qual a ideia? O esforço, ele não é motivador, mas o resultado, ele é muito motivador. E aí o que acontece? Sempre quando você se pergunta, se eu estudar muito e não passar, você está preocupado não com o resultado. Você está preocupado com o quê? Com o processo. Você está preocupado, e se eu estudar muito, e se eu fizer muito processo e eu não tiver o resultado lá na frente? Ou seja, e se todo o meu esforço der em vão? E a questão está justamente aí. Porque quando você, na sua motivação, você dá mais importância ao processo do que ao resultado, você fica desmotivado. Então, essa pergunta, e se eu estudar muito e não passar, ela já carrega em si uma certa preconcepção, que é qual? Eu vou estudar muito, mas o meu resultado é incerto. Mas o que eu gosto de falar para os meus alunos que me perguntam essa pergunta é tentar inverter a lógica. Quando você pensar em motivação, você não pensar só no processo, você pensar também no resultado. A questão não é se o processo vai ser doloroso, a questão é se o resultado chegar, vai valer a pena? Ou seja, se você for aprovado no concurso público, vai ter valido a pena abrir mão do convívio de lazer, abrir mão de um tempo com a sua família um pouco, vai ter valido a pena você ter se esforçado tanto? Ou seja, vamos trocar, vamos inverter. Ao invés de focar na dificuldade do processo, vamos focar na transformação que a aprovação vai fazer na sua vida, tá? O resultado do processo que é a sua aprovação. Então, tenta virar a chave, tá? Ao invés de se perguntar, pô, e se eu estudar tanto e não passar, pergunte o contrário. E se eu for aprovado, vai ter valido a pena estudar tanto? Eu tenho certeza que a resposta vai ser positiva. Eu, Getro, com toda certeza, posso contar para vocês nas minhas
3 aprovações e as 2 principais, que é técnico do Banco Central e auditor do Tribunal de Contas da União, essa última com 22 anos de idade, a primeira com 18, né? Eu tenho certeza absoluta e posso contar para vocês, vale muito a pena e eu faria tudo de novo e às vezes até com o dobro de esforço eu faria, porque vale muito a pena. Hoje, eu que já estou no final dessa estrada, eu que já tenho esse resultado, eu consigo olhar para trás e dizer que valeu muito a pena. Mas enquanto eu estava no caminho, eu nunca duvidei que eu conseguiria chegar. E é por isso que eu estudava tanto, porque eu focava sempre aonde? No resultado, tá? Aonde eu queria chegar. Então, concurseiro, essa é uma dica principal. Foca, se motive pelo resultado. Não fique preocupado com as dificuldades no processo. Agora, eu sei também que para você chegar no resultado, você precisa passar pelo processo. E uma coisa que você vai aprender a fazer com o passar do tempo, quanto mais sua maturidade nos estudos for aumentando, é que você vai começar a gostar não só do resultado, mas também começar a gostar do processo da aprovação. Quando você começar a gostar de estudar, quando você gostar de resolver questões, quando você estiver começando a gostar de estar com outros concurseiros, quando você estiver começando a gostar de fazer prova, aí é quando você tem uma chavinha mudada na sua cabeça. É quando você começa a aumentar as suas chances de aprovação. Por quê? Porque você vai começar a deixar de ver o processo como algo penoso e vai começar a ver o processo como uma coisa que também te dá prazer. E essa coisa que te dá prazer, que é o processo, vai começar também a te levar para uma coisa que vai te dar ainda mais prazer, que é a aprovação. E eu vou até contar um segredo para você. Depois da aprovação, você vai sentir saudade do seu processo. Você vai sentir saudade de estudar tanto. Você vai sentir saudade de estar no meio do mundo dos concursos. Você vai sentir saudade de, por exemplo, resolver uma prova. Tá bom? É até por isso que muitos concursados, depois que passam a dar aula, passam a falar de concurso público, e eu mesmo sou um, né, que estou aqui falando disso. Porque você se envolve tanto com o processo, é uma parte tão relevante da sua vida, que depois da sua aprovação você sente falta e aí você quer preencher isso de uma outra forma, dando aula ou ajudando outras pessoas, como é o caso aqui do canal do Vocação Pública. Então, 2 coisas aqui, recapitulando o que a gente viu. Primeira coisa, se motive pelo resultado, tá? Se motive pelo resultado e não pelo processo. Até porque o processo em si, ele não é muito lá motivante, tá bom? Agora, saiba que quanto mais você se envolve no processo, vai chegar uma hora que você vai gostar do processo de ser aprovado com concurso público. Nesse momento é quando você está começando a mudar a chavinha da sua cabeça e é quando você vai finalmente deixar de ser um concurseiro que está ali fazendo apenas obrigação e vai ser um concurseiro que vai começar a estudar por paixão. E nesse momento é quando você vai estar muito perto da sua aprovação e é quando você vai finalmente conseguir aquilo que você tanto quer, tá bom? Então, lembra, não foca na dificuldade, foca no resultado, beleza? Ao invés de você se perguntar, e se eu estudar muito e não passar? Pergunta o contrário, e se eu passar? Vai ter valido a pena estudar tanto? Eu tenho certeza que a resposta vai ser positiva. Bom, e se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um chute aí nesse sininho para sempre que tiver vídeo novo você receber as nossas notificações. Comenta aqui embaixo em que fase você está, se você está focando mais na dificuldade do processo, se você já está se motivando pelo resultado, se você já está começando a amar o processo, se você tem algum amigo que passou por uma experiência interessante, compartilha aqui com a gente, comigo nos comentários. Eu gosto de ler os comentários de vocês para saber como é que esse vídeo está chegando até vocês e se eu estou sendo útil para cada um de vocês, beleza? Por último, compartilha esse vídeo nas redes sociais e também, se você quiser, me segue no Instagram, tá bom? Só procurar por Getro Coutinho ou então @GetroCM, tá certo? Um grande abraço e até mais.